E a gente sempre fica muito feliz de ter a oportunidade de retornar, de vermos novamente o rosto de cada um de vocês. A gente vai olhando aqui, vai lembrando das histórias, né? Foram 3 anos, muitas histórias, muitos desafios, momentos de alegria, de felicidade. E quando a gente olha para essa igreja do jeito que está aqui agora, o coração, né, Alexandre, se enche de alegria, porque alguns anos atrás era bem diferente, né? Mas o Alexandre disse assim, temos que dar a primeira marretada, né? E graças à primeira marretada é que hoje nós temos aí um lindo templo confortável para a honra e glória do Senhor. E fiquei muito feliz de poder ver ali a fachada, né? A nova fachada da igreja da Vila Santo Antônio. Coisa linda, né? Sabe que algum tempo atrás a gente passava por aqui, que eu fazia questão, né, quando vinha aqui para Novo Hamburgo, dar uma passadinha aqui na frente das igrejas, né? Mauá ali era direto, né? Já é caminho da roça, né? E passando por aqui eu via a fachada do jeito que estava ali, né? E orando, aí entregava nas mãos de Deus para que tudo pudesse se completar o mais rápido possível. E quando cheguei à frente ali agora, vendo do jeito que está, né, só temos a agradecer a Deus, porque Deus merece, né? Esse lugar aqui, ele representa o Senhor aqui nesse bairro. As pessoas que passam aqui na frente, quando olham para essa igreja, aqui avistam um lugar onde os filhinhos de Deus se encontram para adorá-lo, né? É um lugar de oração, é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós nos encontramos com o Senhor. E o Senhor é digno, né, de todo o nosso louvor, adoração, é digno de um espaço confortável como esse, né, para que nós possamos receber os nossos amigos e aqui juntos adorarmos aí ao nosso Senhor. Então, parabéns aí pela continuidade da obra, que Deus seja louvado por isso. E eu quero agradecer aqui também pelo convite que foi feito aí para estarmos com vocês aqui nessa noite. Eu não mereço, mas agradeço pela oportunidade de estar aqui em uma noite festiva, né? Afinal de contas, são 25 anos de história, 25 anos de encontros ali no domingo, no sábado, são 25 anos de aventuris, de acampamentos, 25 anos trabalhando aí com crianças que hoje já têm uma certa idade, né? Imagina, há 25 anos atrás tinha criança no clube que hoje já está com mais de 30, né? Mais de 30 anos já estão por aí e com certeza, hoje podem colocar em prática muitas coisas que aprenderam quando estiveram no clube de aventureiros. Então, parabéns a esse clube especial, o qual eu tive a alegria e o prazer de pastorear ao longo de 3 anos. Parabéns pela história, irmã Geni, parabéns pela dedicação. A gente sabe que não é fácil, né? Existem muitas dificuldades ao longo do processo, mas nós podemos ter a certeza de que Deus ele nos acompanha na jornada, porque nós estamos falando a respeito de um ministério que eu não tenho dúvidas, nasceu no coração do Senhor, e aqueles que são chamados, e aqui à frente nós vimos, né, os que foram chamados ao longo desses 25 anos, outros que não puderam estar aqui também, com certeza foram chamados para colaborar com o Senhor, para que esse clube pudesse de fato ser uma bênção para essa igreja e uma bênção para as nossas crianças que passaram por esse clube ao longo desses 25 anos, uma bênção para as famílias, porque o Clube de Aventureiros tem o objetivo de cooperar com a família, né? De estar ali junto com a família, abençoando as nossas crianças. Então, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu tenho a alegria e o privilégio de representar, eu dou aqui os parabéns ao nosso clube, Arautinhos de Jesus, que Deus seja louvado por esse ministério. Eu não vou dizer que venham outros 25 anos, porque a nossa esperança é que antes disso Jesus volte, né? Então vamos continuar com o nosso clube até a volta de Jesus, né? Muito bem, o tempo passa rápido e aqueles que me conhecem aí sabem que depois que eu pego nesse microfone aqui, para largar é difícil, né? Mas fiquem tranquilos que até às 10 horas a gente vai sair daqui hoje, tá? Eu não sei quando é que eu vou voltar,
Me deram o microfone, Alexandre. Agora vocês só saem quando eu largar ele, tá bom? Combinado? Não estou brincando. Oi? Posso? Não fala isso para o pastor. Não fale isso para o pastor. Serei breve aqui em minhas palavras. Eu quero refletir com você em alguns versos que nós temos aqui no Evangelho de João, capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler uma história que é muito conhecida de todos nós, que é muito conhecida das nossas criancinhas, né, que com certeza em muitos momentos já estudaram a respeito dessa historinha, a multiplicação de pães e peixes. Eu quero relembrar essa história com vocês aqui nessa noite e quero destacar um item que aqui me chama muito a atenção e podemos dizer que tem a ver com o ministério do Clube dos Aventureiros, tá bom? Você pode me acompanhar aí na Bíblia. Eu vou começar lendo a partir do verso 1, apenas para contextualizarmos aqui a história. Começa dizendo assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. E o texto segue, verso 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Verso 5: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Verso 6: mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço, o equivalente a cerca de 200 dias de trabalho naquela época. Verso 8: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus e disse: está aí um rapaz, podemos traduzir também como menino, está aí um menininho, um menino, que tem 5 pães de cevada e também tem 2 peixinhos. Mas o que é isto? Em outras palavras, o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar em si, pois havia naquele lugar muita relva, ou seja, muita grama. Assentaram-se ali, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto eles queriam. Ou seja, eram apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas toda aquela multidão foi muito bem alimentada por este milagre que aqui Jesus fez. Essa é uma história muito conhecida de todos nós. Eu fico imaginando a cena, sabe, quando eu estudo a Bíblia, eu procuro às vezes tentar imaginar como que a cena de fato aconteceu. Imagine Jesus ali atravessando o mar da Galileia, se assentando do outro lado ali com os seus discípulos. Ali havia muita grama, o texto aqui diz, e ele escolhe um lugar elevado para se assentar. E agora milhares de pessoas que o acompanhavam, porque o texto diz que Jesus fazia muitos milagres, ele ensinava as pessoas, e as pessoas tinham a sua atenção chamada para o Mestre. E agora Jesus ali assentado, os seus discípulos estavam ali por perto, e aquele monte de gente agora ali aguardando os ensinamentos, as palavras de Jesus, os milagres que tanto eles precisavam. O tempo foi passando e Jesus agora começa a se preocupar com aquelas pessoas, porque
Elas estavam com fome. E esse é um ponto que me chama muito a atenção, porque nas entrelinhas, aqui nós olhamos para Jesus e vemos um Deus preocupado com seus filhinhos, né? Eles estavam com fome e Jesus queria alimentar aquele povo. O texto aqui diz que um dos discípulos de Jesus se dirige a ele, ou melhor, Jesus se dirige a um desses discípulos, aqui chamado Filipe, e para testá-lo, pergunta: e aí, Filipe, como é que nós vamos dar de comida aí para todo esse povo? Como é que eles vão se alimentar? Há tanto tempo estão nos seguindo, devem estar famintos. O texto aqui diz que Jesus ele faz esse questionamento para testar o discípulo, porque ele sabia o que ele iria fazer. Mas o texto na sequência aqui apresenta um outro discípulo, e eu gostaria de focar nesse, para a nossa reflexão aqui nessa noite. No verso 8 aparece André. O texto diz: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, agora se dirige a Jesus e informa a Jesus que ele havia em meio à multidão avistado um pequeno menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esses 2 personagens aqui me chamam muito a atenção. Primeiro, André, alguém que estava atento. Imagine, milhares de pessoas ali estavam reunidas. Estavam bebendo das orientações, das palavras do Mestre Jesus. André aqui agora atento à multidão. E diante do questionamento de Jesus, como iremos alimentar esse povo? André agora com olhos de águia. Ele avista em meio à multidão um menino, uma criança. E aqui ele diz assim para Jesus: Senhor, ali tem um menininho, ó. E aquele menininho, ele tem comida, ele tem pão e peixe. Mas André era um ser humano assim como nós somos, né? Ele olhava para aqueles pãezinhos e para aqueles peixinhos e pensava assim: mas é muito pouco para esse povo todo. Ele olhava com os seus olhares, ou melhor, com o seu olhar limitado, humano, o nosso olhar. Mas quando Jesus olha para aqueles pães e para aqueles peixinhos, Jesus ele pensa na grande possibilidade de utilizar esse alimento, sim, pelo poder que ele tem como Deus, para dar condições de todas aquelas pessoas agora serem alimentadas. Sabe, esse menininho, ele foi identificado pelo apóstolo por aquilo que trazia na mão. Era uma necessidade naquele momento. Imagine, as pessoas estavam ali com fome. Jesus queria alimentar as pessoas. Havia um menininho, pequenininho, um rapaz, o texto bíblico diz que trazia ali alimento. Ou seja, aquilo que ele tinha podia suprir parte da necessidade do momento. E esse é o ponto que eu queria destacar para você aqui nessa noite. A Bíblia diz que todos nós, seja criança, adolescente, jovem, adulto, os jovens há mais tempo, né? Todos nós somos agraciados pelo Senhor com dons, talentos. Todos nós que estamos aqui nessa noite, entenda, todos nós possuímos dons, possuímos talentos, capacidades que nos são concedidas pelo Espírito Santo, para que nós possamos, agora colocando em prática esses dons e talentos, possamos ser uma bênção na vida de pessoas diante de momentos de necessidade. Quem sabe momentos de escassez, de falta, utilizando aquilo que Deus nos concede. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele distribui, melhor dizendo aqui, os dons como ele bem quer.
E Ele agora distribuindo, concedendo esses dons, Ele quer usar esses dons para que aqueles que receberam esses dons possam agora ser bênção na vida de outras pessoas. É como se Deus agora escolhesse pessoas para serem bênção na vida de outras pessoas. E aqui eu destaco um dos significados que eu particularmente mais gosto quando falo a respeito de igreja. Quando alguém pergunta para mim assim, e eu já falei isso para você em algum momento ao longo dos 3 anos que passei aqui com vocês, quando me perguntam, pastor, o que de fato é uma igreja? Alguns vão lembrar que a minha resposta é que igreja, gente, igreja é gente cuidando de gente. Isso é igreja. É Deus concedendo a todos nós dons e talentos para que nós possamos ser uma bênção na vida de gente, na vida de pessoas, irmãos, irmãs, a nossa comunidade como um todo. E assim como já mencionei, esses dons e talentos são concedidos a todos nós. Paulo, ele fala a respeito da igreja como sendo um corpo. Um corpo. E esse corpo tem os seus membros. E todos esses membros são importantes para que o corpo possa funcionar de forma saudável. Nós somos os membros do corpo. E por que eu falo isso para você aqui nessa noite? Porque aqui nós encontramos um menininho pequeno que trazia em suas mãos uma dádiva. É como se os pães e os peixes fossem talentos nas mãos desse pequeno menino, para que esses dons e talentos pudessem ser uma bênção na vida de milhares de pessoas. Por que eu falo isso para vocês aqui nessa noite? Porque nós precisamos cada vez mais entender que a igreja de Deus, a igreja do Senhor, é uma igreja que deve ser igreja para todos. E existem crianças pequenininhas. Aqui nós a denominamos de aventureiros e aventureiras, que possuem os seus dons e os seus talentos, que quando colocados em prática, podem sim abençoar muitas pessoas. Sabe que quando nós falamos a respeito de dons e talentos, muitas vezes a gente esquece dos pequenos. A gente vai direto naquele que prega bem, né? Naqueles que cantam bem, naqueles que ensinam bem, estudo bíblico. Aqueles que conseguem ter um bom relacionamento ali, cativando, chamando a atenção das pessoas para Jesus. São excelentes dons, importantes para o avanço da igreja do Senhor. Mas assim como disse, todos nós temos dons e talentos, inclusive os nossos pequenos. Aqui, tanto o menino, o rapaz, como o André se destacam, ao meu ver, como um dos personagens principais dessa história. André, porque ele conseguiu avistar o menino, ou seja, ele é aquele que enxerga a capacidade das pessoas. É aquele que olha para você e diz assim, olha, você pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Pode parecer que o seu dom e o seu talento não seja suficiente, mas nas mãos do Senhor pode haver uma grande multiplicação. E essa multiplicação pode abençoar muitas pessoas. Sabe, gente, nós precisamos de mais pessoas na igreja como André. Pessoas que olham para a multidão e que destacam aqueles que podem colaborar para que a igreja do Senhor possa continuar avançando, e chama essas pessoas. E não apenas chama essas pessoas, mas conduz essas pessoas até os pés de Cristo. Não foi assim na história? André foi lá, chamou o menininho e disse assim, Jesus, Senhor, está aqui o menino. Apresentou o menino para Jesus, Jesus para o menino. E eu e você, e aqui me dirijo a você que é líder dos nossos aventureiros, entenda, você foi chamado por Deus para ser alguém que vai apresentar, irmã Geni, crianças ao nosso Salvador.
que vai levar as crianças aos pés do nosso Salvador e vai dizer assim: Senhor, aqui eu tenho os meus pequenininhos. A Ana Laura hoje iniciou a sua jornada. Cadê ela? Está ali, ó, no clube de aventureiros, né? Adonai Kids. Com certeza ela tem os seus dons, os seus talentos. E com certeza lá, os líderes daquele clube, assim como acontece aqui também, vão olhar para ela, para Ana Laura, e vão dizer assim: Ana Laura, você tem que colocar em prática esses dons que você tem. E eu vou contar para vocês um dos dons que ela tem. Posso? Posso, Ana Laura? Ela tem o dom de cantar, para tocar o coração das pessoas, né? Com a mensagem de Jesus. Olha só. Todas as crianças possuem dons e talentos. E você é chamado para, assim como André, com olhos de águia, encontrar essas crianças, conduzi-las a Jesus, para que agora esses dons e talentos que elas têm possam ser desenvolvidos e possam ser uma bênção na vida de muita gente. Então, amigos, as palavras são poucas por causa do tempo, mas a nossa reflexão aqui nessa noite se resume em um chamado especial que Deus faz para mim e para você, para que em meio à multidão nós possamos encontrar as pessoas que podem ser bênção na vida de outras pessoas, conduzi-las a Jesus, para que Jesus faça um milagre, e que nós possamos também, e aqui me dirijo a você que é criança, arautinho de Jesus, arautinha de Jesus, entenda que você tem dons e talentos, viu? Deus concedeu a você dons e talentos para que você possa abençoar os seus amiguinhos lá na escola, para que você possa abençoar a sua família, isso mesmo, para que você seja uma bênção lá na sua família. Imagina, aqui era um menininho, pequenininho, nós não sabemos exatamente o tamanho, mas era pequeno, era um menino. E Jesus usou aquilo que ele tinha nas mãos para que milhares de pessoas pudessem agora ser abençoadas e parassem de sentir fome. Imagina o que pode ser o seu dom nas mãos de Jesus. Quando você entrega o seu dom, o seu talento nas mãos de Jesus, ele pode fazer muitos milagres, viu, Ana Laura? Ele pode fazer muitos milagres através dos seus dons e através dos seus talentos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entendermos que nós somos chamados para termos a mesma visão de André. Claro, aqui ele se apresenta com uma certa limitação, né? Mas, Senhor, o que é tão pouco para tanta gente? Mas a nossa limitação, ela é completa, né? Com a visão de Jesus, porque Jesus ele pode todas as coisas. A gente muitas vezes não consegue enxergar, mas entregando nas mãos de Deus, nós podemos ir muito além daquilo que eu e você, com os nossos olhos limitados e carnais, podemos enxergar. Imagine um milagre. Aqui nós vemos uma cena de milagre. Com certeza, muitos outros milagres Jesus ainda pode fazer em nós, em primeiro lugar, e também através de nós, na vida de muita gente. Amém? Nós vamos ouvir então uma mensagem musical e no final dessa mensagem eu quero orar pelo nosso clube de aventureiros, quero orar pela nossa diretoria, mais uma vez pedindo a bênção de Deus sobre vocês, pedindo que possamos desenvolver essa visão de André, buscando crianças com os seus talentos para que sejam uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Amém? Como entender que Deus não muda se eu perder, que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor,
que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer, o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua eu quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer, o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesias possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer, o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Amém. Com certeza existe um final feliz para todos nós em Jesus. E é muito bom quando nós temos a oportunidade de sermos instrumentos, ferramentas nas mãos do Senhor, para que as nossas pequenininhas, os nossos pequenininhos possam, assim como o Alexandre falou, né, sendo ensinados no caminho, que eles possam compreender a grandiosidade do amor de Cristo por cada um de nós e possam ser também os porta-vozes, né? Aqueles que vão testemunhar, a geração que vai continuar aquilo que nós estamos fazendo aqui, clamando, falando, que dentro de muito pouco tempo Jesus vai voltar. A Laurinha tem dons e talentos, né, Laurinha? Eu sei que você tem, né? Já está testemunhando? Já? Olha só. Até no hospital, né? Olha só. Ana Laura também. As nossas aventureiras que estão aí, aventureiros também. Todos vocês têm dons e talentos. E Jesus, Ele quer usar esses dons que vocês têm
para que vocês possam abençoar um monte de amiguinho, um monte de amiguinha, e que muitos milagres ainda podem acontecer através daquilo que vocês podem fazer. Sabiam disso? Eu quero orar nesse momento pelo nosso clube de aventureiros, pelas nossas crianças, e também quero orar pelos Andrés que nós temos aqui nessa noite, para que vocês possam desenvolver cada vez mais esse olhar de águia, investindo nas nossas crianças, dedicando tempo para cuidar das nossas crianças, trabalhando em prol da salvação das nossas crianças, conduzindo as nossas crianças aos pés de Jesus. Essa é uma missão que Deus concede à sua igreja, e todos nós recebemos da parte de Deus essa missão. Podemos orar pelos nossos pequenos e grandes também, os jovens há mais tempo. Todos vocês são chamados para serem aventureiros, aventureiras, Andrés, que cuidam das nossas crianças e ajudam para que elas possam ser bênção nas mãos de Cristo Jesus. Podemos orar? Quem é que falou aí? Ah, ali, ó. Vamos orar? Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Clube de Aventureiros. Obrigado porque é um ministério muito especial, nasceu no teu coração. O Senhor inspirou pessoas para que iniciassem esse ministério, e hoje nós temos a oportunidade de colhermos os frutos. Aqui, nessa igreja, são 25 anos de história. Muitos líderes foram chamados para conduzir os nossos pequenos aqui nesse lugar, e nós queremos te agradecer por isso. Te agradecer pela vida de cada um deles. E queremos te pedir, por favor, continue os abençoando, para que, assim como o André fez, que possam continuar sendo bênçãos na vida de muita gente. Eu quero entregar nas tuas mãos, de uma maneira muito especial, a direção desse clube. E também aqueles que poderão vir a fazer parte dessa direção. Que o Espírito Santo toque no coração de homens e mulheres que entendem o chamado que Jesus está fazendo e que possam sentir o desejo de fazer parte desse ministério tão importante. Por favor, Senhor, continua abençoando essa igreja. É uma igreja muito especial. O Senhor já realizou grandes milagres aqui e através desses membros, na vida de muita gente. Eu quero mais uma vez entregar esta família nas tuas mãos. Pedir que o Senhor continue os abençoando. Continua abençoando e dando sabedoria para o pastor Ederson, o pastor dessa igreja, que ele possa continuar conduzindo esse rebanho, ajudando-os para que possam se preparar dia a dia para o encontro com o Senhor nas nuvens do céu. A todos nesse momento, humildemente eu entrego nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, uma noite feliz na tua companhia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.